Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto já bem antigo e desgastado, que é essa discussão de ateísmo versus teísmo. Eu não queria falar só sobre definições nesse vídeo, mas eu queria aprofundar um pouco o assunto sobre essa ideia de teísmo e ateísmo. Teísmo seria de teo, a palavra Deus, alguém que acredita ou afirma que Deus existe. Ateísmo, por outro lado, seria a não crença ou a não existência de Deus. O que é importante a gente entender a partir dessas palavras é o movimento que se cria ao redor deles. Todo religioso, ou quase todo, no fim, ele será um teísta, pois ele acredita em alguma forma de Deus, em alguma forma de unidade, em algo, entre aspas, metafísico, em algo além do mundo material. Muitos ateus afirmam que ateísmo não é nada, mas é estranho um nada com um movimento tão grande, com tanta defesa em cima do nada. Nada não precisa de defesa. Se é nada, é nada. Se você defende mais alguma coisa, aquilo é alguma coisa. Existe todo um movimento, existe uma militância ateísta. É claro que existe um motivo também para isso. A igreja já errou muito e já fez muita coisa que levantou a suspeita das pessoas. Mas uma coisa é a igreja institucionalizada, outra coisa é a própria percepção de divindade. Uma coisa não nega a outra. Eu não posso, a partir de um erro, pegar e jogar tudo fora. Pela metáfora que existe do bebê que nasce e que você vai lavar o bebê. E em vez de lavar o bebê e jogar água fora, você joga o bebê com água e tudo fora. Então, não acho que seja muito lógico isso. Essa ideia de ateísmo surgiu e, apesar de muitos tomarem como científico, algo científico, com o tempo foi sendo visto que você não pode estar afirmando coisas que não tem certeza. E aí começou a ser visto que a ideia da negação pela negação era algo fraco, que não tinha consistência. E aí as pessoas começaram a ver que a lógica mesmo era quebrada. A lógica não era perfeita. E aí começou a se criar novos termos para ateísmo, como ateísmo fraco, ateísmo forte. Eu não vou entrar em detalhes, mas é como se fosse, na minha percepção, uma tentativa de trazer de volta algo que já tinha sido demonstrado que não era tão lógico assim, mesmo com sua validade de negação, de dominação e de subjugação das pessoas através da fé. As pessoas tirando proveito das outras através das religiões, que foi algo que sempre aconteceu, mas que nem por isso nega a percepção de uma unidade, de um estado de consciência onde as coisas são uma, contudo, que seria talvez no fim a ideia de Deus, a percepção de Deus. No teísmo você acredita em algo a partir da fé, e a partir da fé aquela coisa não precisa fazer sentido, é uma escolha emocional, intuitiva ou de alguma outra espécie que não seja a razão, que não precisa fazer sentido, não precisa ter lógica para ser. Já por outro lado, o ateísmo, ele é algo que nasce a partir, ou segundo falam os próprios ateístas, embasado na ciência ou em evidências, em provas. Só que eles afirmam algo que eles não têm a menor prova, eles não têm a menor prova da não existência de uma divindade, de alguma coisa. Então, quando você afirma algo sem ter evidências, isso não é nada científico. Apesar de dizer, mas 99% de chance de não existir. Se existe 1% de chance, você não pode afirmar. Aí as pessoas vão dizer, dessa forma a gente não vai afirmar nada, porque nada é 100%. Se nada é 100%, por que eu tenho que estar afirmando certezas? Certezas são coisas de religiões instituídas que tinham a intenção exclusivamente de dominar. Será essa a intenção do ateísmo? Dominar, criar grupos? Me parece que às vezes as pessoas têm necessidade de chão firme, de ter certezas absolutas, mesmo sem tê-las. Talvez por isso Sócrates falou aquela frase, só sei que nada sei, porque ele não queria afirmar coisas que ele não tinha plena certeza sobre elas. Que essa ideia de chão firme, de ter onde me segurar, é uma espécie de medo humano
que faz com que ele procure coisas de um chão firme, coisa que nunca vai existir de fato. Você nunca vai ter essa certeza absoluta de nada, porque a razão ela não pode ser prova dela mesma. Teria a validade de um livro que está escrito nas próprias páginas que ele é a própria verdade. Então não faz sentido você estar afirmando certezas sem tê-las. Aquele físico Neil deGrasse Tyson, até ele conta uma vez que ele colocou no site que ele era agnóstico. Que agnóstico seria: eu não afirmo nem nego uma coisa. Que talvez para um cientista seja a escolha mais correta, que não quer se envolver. Ele não tem certeza se existe, então ele não afirma. Ele também não tem certeza se não existe, também não afirma isso. E as pessoas iam lá no site dele e colocavam que ele era ateísta. Ele disse que ia lá corrigir e botava: não, sou agnóstico. As pessoas iam de novo lá e trocavam por ateísta. Aí ele foi e colocou: sou agnóstico, que muitos dizem que sou ateísta. Isso parece um movimento querendo trazer pessoas para o grupo, fortalecer o grupo. Então, o que mostra que ateísmo não é nada, é alguma coisa. Eu, como faço parte dessas comunidades de Facebook já há muito tempo, teve uma época que tinham muitas comunidades ateístas. Eu fiz parte de muitas delas. Então, na verdade, era tipo uma moda. Existia uma moda de ser ateu. Muitos que se diziam ateístas tinham até uma lógica interessante. Outros estavam ali apenas pela moda mesmo. A palavra ateu, apesar de muita gente definir como a não crença na divindade, a palavra em si ela não tem esse sentido de não crença. Ela tem o sentido de uma afirmação positiva da negação. O que seria isso? Seria eu dizer que algo não existe. Por exemplo, quando eu falo a palavra acéfalo, eu estou dizendo que não existe cérebro. Não estou dizendo que é a crença que não existe cérebro, não. A palavra acéfalo, ela quer dizer sem cérebro. A palavra ateu significa não Deus. Então, de certa forma, ela é uma afirmação positiva da negação. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre vem aquela discussão do ônus da prova. O ônus da prova é aquele mecanismo de quem faz a afirmação tem que provar o que falou. Mas entenda uma coisa: eu afirmar que algo é, eu tenho que provar que aquele algo é. Mas se eu não consigo afirmar que aquele algo é, não significa que aquele algo não é. Significa apenas que eu não tenho como afirmar que aquele algo é. Em caso semelhante, por exemplo, se alguém vai para um júri e o júri condena aquela pessoa, é porque ela tem provas daquela pessoa. Se ela não tem provas que aquela pessoa fez algo, não significa que aquela pessoa é inocente ou culpada. Ela vai ser absolvida, mas ela vai ser absolvida por falta de provas. Essa falta de prova não vai dizer que a pessoa é inocente ou culpada. Não existe a certeza se ela é inocente ou culpada. Da mesma forma, se eu não tenho provas, eu não posso afirmar algo. Quando eu não tenho provas da não existência e afirmo que não existe de fato, eu estou fazendo uma afirmação positiva de uma negação. Estou dizendo que algo não existe. Mas eu tenho provas de que aquilo não existe? Existe uma forma de provar que algo não existe? Então, é exatamente nesse ponto que a ideia de ateísmo não tem nada de científico. Porque a ciência ela é uma coisa que vai se modificando, que vai progredindo, Então ela não afirma certezas absolutas, não. Porque ela sabe que ela mesma vai estar se reinventando em cima dela mesma. Cada vez que aparece algum fato, alguma coisa nova, ela tem que reavaliar tudo que ela falou e mudar para aquela coisa nova. Se ela afirma algo sem provas, sem fatos, sem nada, isso não é ciência. Não que essa seja a única forma de você falar sobre algo. É a forma que a ciência utiliza para falar sobre algo. Então, se você se diz do lado da ciência, você não pode estar afirmando coisas que você não tem provas, que você não tem fatos. Então, muitas vezes, quando o ateu tenta se defender com a inversão do ônus da prova, ele não percebe que ele está fazendo afirmação também, que é a negação. Por isso se criou a ideia também de crença. Não, eu não sei, eu só fico... Então, na verdade, ele se coloca como um agnóstico, para fugir da ideia inicial do ateu, que é a afirmação real de que Deus não existe. São evoluções do movimento ateísta para ganhar adeptos. O ateísmo ele tem sua importância, que é a negação de muita coisa que foi imposta a você acreditar, a pensar
sem que essa coisa faça o menor sentido para você, são coisas impostas. Então, nesse sentido, o ateísmo tem uma grande importância na evolução pessoal, que é na ideia de negar aquilo que tenta te controlar, aquilo que tenta te colonizar. Mas viver eternamente nessa negação de tudo é algo que também pode te prejudicar. Nietzsche, no livro do Zaratustra, ele fala que existe 3 fases da pessoa e que nem todas as pessoas alcançam todas essas fases. Algumas morrem na primeira, outros atingem a segunda e poucos são os que chegam à terceira. E essas fases ele chama a primeira fase de a fase do camelo, a segunda fase do leão e a terceira fase é a fase da criança. A fase do camelo é a fase que as pessoas elas acumulam todo o conhecimento que vem do mundo para dentro. Você vai acumulando. As pessoas dizem uma coisa e você simplesmente aceita. Como o camelo bebe muita água e vai se enchendo de coisa, é como se fosse acumulando conhecimento. Você vai acumulando esse conhecimento sem questionar, vai só acumulando. Essa é a fase do camelo. E seria mais ou menos o que ele, no livro, ele tenta colocar como a fase do religioso comum, que é aquele que aceita as coisas sem questionar nada. E aí tem a fase do leão, que é a fase da negação, que seria, de certa forma, o ateísmo. Naquela fase que você começa a negar tudo, mas o problema do ateísmo é que você nega tudo, você vai negando e até coisas que fazem sentido, coisas que poderiam ser melhor estudadas, você também acaba negando, porque você está na fase do leão que não deixa nada encostar, então você afasta, tudo que vem você afasta. E existe a fase da criança, que é a fase que, segundo Nietzsche, é a fase que você aprende as coisas a partir de você. Então, não importa se o que vem de fora diz uma coisa ou outra, você vai cultivar e vai criar aquela coisa a partir de você. E se ressoar, se fizer sentido a partir de você, você toma para você aquela coisa ou não. Se for igual ao pensamento de um camelo, ok. Se for igual ao pensamento de um leão, ok também, mas você não está tomando aquela atitude de fora para dentro. Não é a coisa que está ali chegando e nem uma coisa que você está negando por nada. É uma coisa que está ressoando dentro de você e faz sentido para você, e a partir dali você toma aquilo como, vamos dizer assim, uma verdade para você. Não é que seja uma verdade absoluta, mas uma verdade relativa sua, porque cresceu em você, porque faz parte de você. Uma vez eu li uma frase que fazia muito sentido, que eu não lembro exatamente de quem era, mas ele dizia que a maioria das nossas escolhas são emocionais, que a gente escolhe primeiro e depois a gente tenta criar justificativa para poder dar razão àquela coisa que a gente escolheu. E eu acho que nessa questão de teísmo e ateísmo isso faz muito sentido. Bem, eu não sei se eu fui muito claro na minha explicação, mas como eu não faço roteiro para os meus vídeos, pode ser que tenha ficado alguma ideia truncada, alguma coisa. Então deixe aí sua opinião, fale sobre o que você pensa sobre esse tema tão polêmico. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!